Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica, dessa vez encerrando esse trimestre que tratou sobre falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Uma lição para juvenis que tem entre 15 a 17 anos e você, professor, passou aí ao longo desses 3 meses, falando sobre assuntos importantes para que eles possam ter uma vida na presença de Deus. O tema da nossa lição, da lição de número 13, fala sobre está na moda, a falácia dos modismos religiosos. E a gente já vê aqui na introdução o versículo-chave que é em Efésios capítulo 4, verso 14. Temos também o devocional, a leitura bíblica em classe e aí os objetivos dessa lição é entender o que é a superstição religiosa, identificar os diversos modismos religiosos contrários à fé cristã e explicar que compartilhar a nossa fé não é uma opção, mas uma ordem bíblica. Então, o que a gente vai falar nessa lição para os nossos alunos? Você já pode começar fazendo algumas perguntas para eles sobre superstição. Se ele já ouviu falar que passar por baixo de uma escada é perigoso, dá azar, ou se ele já quebrou um espelho e pensou, tenho 7 anos de azar agora. Ou será que ele viu um gato preto e ficou com medo? Quem sabe até numa sexta-feira 13. Todas essas frases, alguém já ouviu falar, por algum da família, por amigos, até memes mesmo, que hoje em dia está viralizado. Mas essas palavras, essas frases, na verdade, são crendices populares que a gente chama de superstição, uma superstição religiosa. E o que é uma superstição? É um conjunto de crendices sem bases factuais, apoiado na ignorância, no desconhecido e no medo, presente em todas as religiões. Então, essas crendices, muitas vezes, elas são passadas de pais para os filhos. Então, o pai ouviu dos avós, da criança lá, que dava azar ver um gato preto, uma sexta-feira 13, por exemplo. E aí passou para o filho, que passou para o neto, que passou, vai passar de geração em geração. Então isso é um problema e é um problema nocivo. Por quê? Porque muitas vezes fazem com que essas pessoas inocentes, elas depositem a sua fé em coisas absurdas. Tipo o quê, por exemplo? O que pode ser um absurdo? Eu vou andar com um galho de arruda, com uma figa, com um amuleto, para que eu possa, caso eu veja um gato preto na rua, eu não tenha nenhum problema, nenhum azar, entende? Então, essas superstições religiosas geram, desfocam a fé genuína daquela pessoa para objetos que sejam esses amuletos. A gente vai falar um pouco, talvez o seu aluno já deva ter uma maturidade melhor, então ele vai começar a perceber que não é apenas essas palavras, essas frases, essas crendices que são passadas de pais para filhos, mas também em objetos que trazem simbolismos de religiões diferentes. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês verem, e eu aconselho vocês a fazerem isso também, em uma folha A4 vocês imprimirem algumas imagens de símbolos da nova era. Talvez você possa perguntar para o seu aluno se ele já viu uma dessas imagens. Por exemplo, você pode apresentar uma imagem de cada vez. Olha, vocês sabem o que é essa imagem aqui? Essa imagem aqui representa um olho grego. Ah, professora, representa um olho grego. Eu já vi uma amiga minha com um colar igual a esse. E essa daqui? Você já viu falar sobre essa daqui? Essa daqui é uma mandala. Hoje em dia está muito comum apresentarem livros de pintura com mandalas como essa. E essa daqui, você já ouviu? Essa daqui é um pouco mais conhecida, do público. Essa daqui se chama Yin e Yang, que é o positivo e o negativo. Você já ouviu falar sobre isso? De onde vêm esses símbolos? O que eles significam? Na verdade, esses símbolos, eles representam alguns pontos da nova era. O olho grego, por exemplo, ele vem de uma crença turca. E você usar o olho grego significa dizer que você vai afastar a inveja. Então você já deve ter visto aí algum vídeo na internet com uma pessoa com o olho grego. Isso aqui é uma crendice popular, certo?
Uma mandala como essa, por exemplo, uma mandala ela é usada na cultura hinduísta e budista e ela é um símbolo de cura e de espiritualidade. Também é uma crendice popular de uma religião, certo? O Yin e Yang, na verdade, é um símbolo da cultura chinesa e que se representa o positivo e o negativo. Então, todas esses três exemplos que eu trago aqui, muito provavelmente o seu aluno já deve ter visto em alguma roupa, por exemplo, em algum colar, em algum acessório. E isso daí é importante ele saber que essas não são imagens inocentes, né? Elas têm um simbolismo, elas representam alguma coisa. Então é importante que o seu aluno fique atento, fique alerta, porque esses símbolos são contrários à fé cristã. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre imersão espiritual. O que é imersão espiritual? Temos visto uma geração de jovens que estão perdidos, né? Eles têm um vazio muito grande dentro de si e querem preencher, e muitas vezes não sabem como preencher. Então, surgiu um novo movimento que traz alguns rituais chamados de imersão espiritual. E esses rituais, eles fazem com que os jovens busquem outras amizades que acabam se envolvendo com o mundo espiritual, o mundo místico, né? E aí são pessoas que não têm uma base forte da palavra de Deus e acabam sendo influenciadas, né, de uma forma aí errada. O outro ponto da nossa lição é falar sobre a nova era, o esoterismo e o ocultismo. Aqui a gente já trouxe um pouco desses simbolismos, né, que trazem da nova era. O que é a nova era, na verdade? É um movimento religioso, filosófico, econômico e político. Olha só, é um movimento que envolve religião, que envolve economia, que envolve filosofia e que envolve política. Por que esse movimento está crescendo tanto, né? A gente entende que é um movimento com uma abrangência mundial e ele é combinado com todos esses pontos, né? Espiritismo, superstições e astrologias. Então, tudo isso, na verdade, é uma preparação do maligno para quando a gente chegue no período da grande tribulação, que a gente sabe que haverá uma religião mundial. Então, todos esses símbolos, né? Todas essas superstições, essas crendices, tudo isso é uma preparação para o grande final, né? Quando o Senhor Jesus vai vir julgar o povo depois da grande tribulação, certo? É importante também destacar que a Bíblia ela reprova todo e qualquer tipo de prática de ocultismo. Então, por exemplo, ocultismo inclui adivinhação, feitiçaria, sacrifícios, rituais, simpatias, magia, bruxaria, ídolos, leitura de mão, cartas de tarô, búzios, bem como cristais. Talvez o seu aluno esteja assistindo um filme ou uma série que envolva ocultismo, que envolva práticas de ocultismo. E aí você tem a oportunidade de dizer para ele, olha, isso daqui vai influenciar a sua mente, porque você vai acabar pensando que é normal, que é natural, se envolver com práticas de ocultismo, com práticas de espiritualidades, mas na verdade aquilo dali está camuflado, né? E é contrário à palavra de Deus, porque tudo aquilo que é oculto, né? Deus, ele traz tudo à luz, mas o que o inimigo faz? Ele traz para as trevas. Então, é oculto, é ocultismo, certo? Então, é importante a gente trazer essas simbologias, essas crendices. Esse assunto é muito importante em sala de aula. Incentive o seu aluno a ir. E se você tiver a oportunidade de trabalhar esses temas em outras formas, em outras reuniões, em outros encontros, aproveite, porque essa lição ela é riquíssima e a gente está vendo uma juventude que precisa aprender muito sobre isso, né? O ponto 2 da nossa lição fala sobre a fé cristã, não é superstição. Você já viu alguém com a Bíblia aberta dentro de casa e a página do Salmo 91 está lá aberta e já está até amarelinha? Pronto, por quê? O que acontece? Dentro da religião cristã também tem essas crendices, você sabia disso? Todas as religiões têm. E algumas pessoas também utilizam a caixinha de palavras, de mensagens bíblicas, onde Deus vai falar comigo. Eu vou pegar um versículo daquele e vou ler, ó, Deus falou comigo através desse versículo. Não tem nada de errado de você ler a palavra de Deus e ter fé que Deus falou com você. Mas você não pode usar isso como um amuleto.
Tem pessoas que utilizam uma cruz como uma simbologia de Cristo. E aí, o que acontece? Utiliza essa cruz como um amuleto. Também é errado, porque você precisa de Cristo ou você precisa da cruz. Então, é bom sempre deixar essas questões alertas para o seu aluno. Outro ponto, como discernir falso ou verdadeiro, né? Como é que a gente pode discernir o que é falso e o que é verdadeiro? A gente precisa mergulhar na palavra de Deus, né? A gente precisa discernir, pedir ao Senhor discernimento espiritual todos os dias. E isso vai com o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus, com a oração, a gente consegue discernir essas questões. Jesus nos advertiu que nos últimos tempos surgiriam até mesmo falsos cristos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, de maneira tal que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 24. Então, nós precisamos buscar o discernimento espiritual, que é um dom dado por Deus, né, pelo Espírito Santo. Nós precisamos do conhecimento bíblico e nós precisamos constantemente, não é uma coisa única, eu li esse mês uma passagem bíblica, acabou. Não, eu vou ler a Bíblia no culto na igreja. Não. Como cristão, nós precisamos alimentar todos os dias, diariamente, certo? O que fazemos com o que cremos, né? Se nós estamos nos alimentando todos os dias, se nós estamos aprendendo sobre esses simbolismos, sobre esses assuntos importantes, o que a gente faz então agora? A gente compartilha a razão da nossa fé. Né? Existe hoje em dia uma forma que não existia na época de Paulo. O apóstolo Paulo, ele saía de cidade em cidade, pessoalmente, enfrentando desertos, enfrentando fome, frio, naufrágios. Ele saía por aí para pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus para as pessoas ao nosso redor, para o nosso vizinho, para o nosso colega de sala de aula, né? Nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus com o nosso testemunho e também temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus através das mídias sociais. Então, se você tem uma mídia social, publique coisas importantes, né? que fortalecem a fé, né? Publique você lendo a palavra de Deus, publique versículos da Bíblia, fale sobre eles, o que Deus falou para o teu coração. Então, compartilhe a sua fé, mas primeiro se fortaleça e depois compartilhe, porque isso não é apenas uma indicação, na verdade, um cumprimento da palavra de Deus, né? O Senhor Jesus disse que nós deveríamos ir e pregar a palavra dele. Então, a gente pode fazer isso de várias formas, inclusive através das mídias sociais. Esse é o tema de hoje. Eu espero que você traga uma boa reflexão para os seus alunos, né? Se você quiser, pode fazer aí um resumo dessa lição. E eu também queria te indicar, mostrar aqui para vocês a nova revista Juvenis, que vai começar no primeiro domingo de 2025 e traz o tema Uma Viagem pelo Antigo Testamento. Então, se você ainda não garantiu a sua revista, corre para a Livraria Canaã, ao lado do Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, em Campina Grande, e garanta a sua. Tem poucas unidades, porque muita gente já garantiu a sua aí antes do final do ano. E aí a gente vai estudar um pouco mais sobre o Antigo Testamento e traz assuntos que são muito importantes. A gente vai ter aí 13 lições que são muito importantes, eu tenho certeza que vai fortalecer ainda mais a fé do seu aluno. Que Deus te abençoe, um bom final de ano para você e para os seus alunos. Nos encontramos na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até mais!